Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, e mais uma vez eu quero compartilhar um pouco mais sobre a Palavra de Deus com vocês. E hoje na pauta, quem era Jó e onde vivia? Uma análise histórica e comportamental. A história de Jó, relatada no livro de Jó na Bíblia Sagrada, é provavelmente uma das mais antigas de todas. Um drama teológico e, sem dúvida alguma, um livro de sabedoria. Segundo pesquisadores e críticos da Bíblia, eles determinam que, cronologicamente, é um dos relatos mais antigos, paralelo ao tempo dos patriarcas hebreus. Neste estudo, venho tentar responder algumas questões relacionadas à origem da história de Jó e seus personagens, sua localização e seu contexto, pois muito já se tem escrito a respeito de seu conteúdo teológico. A luta entre o mal, a provação, o sofrimento e a redenção do personagem bíblico central. Criticismo bíblico precoce. Em termos de estilo literário, o livro de Jó parece estar bem relacionado com os relatos dos patriarcas, ou seja, o período da Era de Bronze, há mais de 3.500 anos atrás. O fato é que a história de Jó se assemelha muito a outros contos orientais sumérios, e tudo indica que o relato é um drama tipológico, onde um homem justo é assolado pelo mal e questiona Deus o porquê de coisas más ocorrerem em sua vida. O texto se assemelha aos cânticos do gênero literário O Ancião Sofredor, que remonta ao Império Sumério, onde o orador afirma nos cânticos que ele foi fiel a Deus e às suas leis, mas Deus o puniu sem qualquer razão aparente ou justificativa. No cântico de oração sumério está escrito que, suplicar a Deus seja o que for, o orador afirma que Deus infligiu uma punição pesada sobre ele, e ele não pode entender o porquê. Ele pede ajuda aos amigos, mas a ajuda não chega. Vou pedir, ninguém vai segurar minha mão. Vou chorar, ninguém vai ficar à minha direita. Vou lamentar, ninguém me ouve, meus olhos estão escuros. O orador pede a Deus que o deixe, porque os humanos não entendem nada. Seres humanos tolos, nada sabem. Humanos todos chamados pelo nome. O que eles sabem? Se eles fazem o mal, se eles fazem o bem, eles não sabem de nada. Ele pede a Deus que perdoe os seus pecados, mesmo que ele não saiba nem mesmo o que ele pecou. Meus pecados sejam perdoados e eu glorificarei a tua glória, que seu coração fique em silêncio por mim, como o coração da minha mãe quando nasci. Criticismo bíblico avançado. Na crítica avançada, existem pesquisadores que relacionam o livro de Jó com a filosofia do zoroatrismo, principalmente por causa do relato do diálogo entre Deus e Satanás no primeiro capítulo do livro. Mas se isso fosse realmente verdade, que o livro foi obra da influência do zoroatrismo persa, na dualidade não haveria uma diferença tão grande entre o Deus eterno e Satanás, pois no livro de Jó, Satanás e todos os outros são subordinados a Deus. Para o zoroatrismo, o mal e o bem dominam igualmente a vida das pessoas, enquanto que no judaísmo e no cristianismo, o Deus eterno está muito acima de qualquer ser, entidade ou autoridade, seja física, metafísica ou plenamente espiritual. Outra dificuldade com esta interpretação é que o zoroatrismo não é em sua base monoteísta. Portanto, seu pensamento é incompatível com as bases teológicas e filosóficas descritas no livro de Jó.
Analisemos então sobre a época e a localização da história no livro de Jó pela própria Bíblia. Como costumo dizer, a Bíblia é um livro singular e ele deve ser um instrumento para, através de um contexto geral, nos explicar os textos que estão aparentemente ocultos. É importante salientar que tanto a linguagem do livro quanto os nomes dos personagens nos dão boas dicas do tempo e da localização. Os nomes dos amigos de Jó são nomes de hebreus, ou pelo menos de pessoas semíticas da região, bem próximas à linguagem dos hebreus, ou seja, de alguma forma, estão relacionados ao povo de Israel. O nome de um deles é Elifaz e o outro Zofar, ou Tsofar em hebraico. E ambos os nomes aparecem na Bíblia. E até mesmo o nome Bildad está relacionado com a história e o tempo, pois são três formas semelhantes ao nome dos reis de Edom, que aparecem no livro de Gênesis. E os filhos de Elifaz foram Teman, Omar, Tsefo, Gatã e Kenaz. Gênesis 36:11. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita. Jó, capítulo 2, versículo 11. Veja como é interessante que em Gênesis, o filho de Elifaz é Teimã, e em Jó diz que Elifaz é de Teimã, ou seja, Temanita. A expressão Teimã ou Teimã em hebraico é um sinônimo para duas coisas: a região do Iêmen, ou seja, o extremo sul da região, mais ao sul do deserto do Negev, e não necessariamente a origem de uma família. Portanto, não há conflito entre os textos, mas sim complemento. Ou seja, Elifaz, o primogênito dos filhos de Edom, conhecido também como Esaú, que habitou na região oriental do Vale do Jordão, em direção à Arábia, em direção sul. Além disso, compararemos os textos a seguir. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildad, o Suíta, e Tsofar, o Naamatita, pois tinham combinado para vir condoar-se com ele e consolá-lo. Jó 2:11. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar e Tsofar, Gatã e Kenaz. O nome Tsofar aparece na Septuaginta, uma tradução grega primitiva do Velho Testamento, feita em Alexandria, no terceiro século a.C., como Tsofar ou Zofar, exatamente como o nome do segundo amigo de Jó, e como irmã de Elifaz. Agora está mais claro ainda de que ambos se tratam da mesma pessoa e da mesma região. Ambos são filhos de Esaú, Edom. Morreu Husam, em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avit. O Bildad suíta em hebraico está Ha-Suhi, ou seja, de Suá, ou Suíta. E lá lhe deu à luz a Zinran, Joksan, Medan, Median, Isbac e Suá. Gênesis 25:2. Portanto, o mesmo Bildad seria da família de Suá, um dos descendentes de Abraão do casamento com Quetura, sua última esposa. Portanto, isto esclarece a origem dos nomes semíticos em hebraico, visto que todos eles eram hebreus, mas não israelitas. Esclarecendo estes pontos, podemos compreender que a história de Jó ocorreu em algum momento
no final do período dos patriarcas. Foi passada para os israelitas que preservaram na tradição oral. A complexidade do diálogo e das questões teológicas e filosóficas nos fazem associar o texto à mesma forma de descrição que podemos encontrar nos livros de Moisés, como Gênesis, Êxodo e até mesmo Deuteronômio. Outro fato que confirma todas essas conclusões é a descrição geográfica da localização da fera descrita como Behemoth. Veja o versículo a seguir. Contempla agora o Behemoth, que eu criei, que come a erva do boi. Ou seja, isto está descrito em Jó 40:15 e está localizado próximo ao Vale do Jordão. Além disso, baseado em todos esses relatos, creio que se os livros da Bíblia fossem reorganizados com a cronologia dos relatos, eu não hesitaria em colocá-lo como o segundo livro, ou seja, logo após o livro de Gênesis, pois foi provavelmente neste período dos patriarcas que essa história aconteceu. Agora que já entendemos bem quem era Jó e de onde veio, vamos analisar um pouco o seu caráter e o seu comportamento. A história de Jó é simplesmente arrebatadora em seu diálogo com seus amigos, o diálogo com o Altíssimo. E isto revela boa parte do seu caráter, mesmo a despeito do comportamento aceitável em todos os momentos da vida de um homem são, ele agiu diferente de todos. O fato é que, ao questionar a justiça de Deus, Jó parece ter questionado não somente isso, mas também a sua própria justiça. Quando acusamos alguém, normalmente nos baseamos em nossas falhas e não na de nosso próximo. Somente uma autoanálise levaria Jó a entender os reais propósitos divinos em sua vida. Mas no caso de Jó, uma análise objetiva e real só seria possível após ele ter acusado inutilmente seus companheiros e o Deus eterno. As questões levantadas por Jó são questões existenciais sobre a justiça, o equilíbrio, o sustento de todas as coisas, a criação, a profundidade, a largura, a extensão e a sabedoria pelo qual o universo foi criado e existe. Tudo isso torna o livro de Jó talvez o livro mais filosófico da Bíblia hebraica. Mesmo estando Jó cheio de chagas, ele não se privou de estar à frente de homens saudáveis, bem vestidos e se expor. Da mesma forma, sendo considerado imundo, não se limitou a se dirigir ao Eterno. Ele ousou, estando em desgraça, enfermo e à beira da morte, a se aproximar ainda mais do seu Criador, algo que era inconcebível para aqueles da sua geração. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó, capítulo 42, versículo 5. Por isso e por muitos outros detalhes a respeito do caráter de Jó, é que penso ser ele um modelo a ser seguido. Um modelo que nos ensina que mesmo que estejamos certos de nossa justiça, o mal pode nos abater. Mesmo conhecendo tanto sobre o Eterno e nossos companheiros e família, devemos sempre almejar conhecer ainda mais. Mesmo nos sentindo plenos, felizes, com fé, riqueza, família e felicidade, entendemos que não podemos controlar nossas vidas com sacrifícios. Não podemos garantir nosso futuro com as riquezas. Não podemos pensar que nossos entes queridos são eternos ou que viverão além de nossa partida. Com Jó aprendemos que mesmo vivendo na desgraça aparente, podemos ter companheiros, pessoas que nos amam, ou até mesmo que nos odeiam. Nosso estado não muda as pessoas à nossa volta, somente mostra para ela quem realmente nós somos.
Aprendemos também a questionar e não pensar que tudo que nós entendíamos é realmente de fato assim. E o mais precioso de tudo é que aprendemos que mesmo estando no topo ou no fundo do poço, quem mudou não foi o Eterno, fomos nós, e sempre podemos mudar para melhor. Veja como a palavra de Deus nos ensina sobre tal crescimento espiritual que podemos aprender com a vida deste homem de Deus chamado Jó. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14, versículo 14. Seria o livro de Jó um livro teológico e filosófico, mas não histórico? O livro de Jó não visa nos dar uma perspectiva histórica, mas sim teológica e principalmente filosófica. Ele demonstra que um homem, mesmo chegando ao topo em sua vida, a riqueza e a felicidade plena, pode estar carente de algo mais, que não consegue perceber em seu estado de prosperidade em todas as áreas de sua vida. Há quem busque no livro de Jó uma resposta para a justiça de Deus, para a maldade de Satanás e para entender o invisível, o desconhecido. Mas creio que este não seja o objetivo real do livro. Seu objetivo vai muito além da questão de justiça, arrependimento, justificação, punição e restauração. Após meditar muito neste livro maravilhoso, creio que a nossa leitura deve estar focada naquilo que Jó, mesmo sendo próspero, conhecedor dos rituais, praticante e crente, ainda não havia descoberto, e que pode ser resumido em apenas um versículo em todo o livro. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem meus olhos. Jó 42:5. Ou seja, o foco teológico e filosófico do livro de Jó é um encontro face a face entre ele e o Criador. Adonai não espera de nós somente viver em seus mandamentos, a obediência, o conhecimento, a declaração de fé. Ele deseja muito mais. Ele deseja um relacionamento de reconhecimento, face a face, conforme podemos ver em diversas outras referências bíblicas. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Gênesis 32:30. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 33:11. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Juízes 6:22. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Espero que com este estudo e análise do fundo histórico, geográfico e teológico, a sua leitura do livro de Jó venha a ser uma experiência focada no relacionamento pessoal, exatamente como aquele que estava faltando para este personagem bíblico. São estes os adoradores que Adonai está buscando, conforme Yeshua nos ensinou. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir este estudo.
Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, direto de Sião para vocês.